Graça e paz, igreja. Estão todos bem? Glória a Deus. Hoje é um dia que nos pegou com uma notícia triste em relação à vida do nosso irmão Felipe e da sua esposa Natália, onde eles perderam o bebezinho deles. E nós oramos para que Deus conforte o coração deles e que a paz, que excede toda a paz, ela venha reinar nessa família. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. O tema que eu tenho a trazer hoje aos vossos corações é portador de boas novas. Todos nós somos portadores de boas novas. Todos nós devemos atender o ID de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. E o tema eu tirei de um apanhado. E a gente vai estar lendo primeiro Isaías 40, verso 1 ao 5. Isaías 40, verso do 1 ao 5. Louvado seja Deus. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos, porque sabemos que é do Senhor que vem a nossa resposta, é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso auxílio e a nossa consolação. Pai, conforta o coração daqueles que estão sofridos e traz esperança àqueles que estão, Senhor, sem esperança. E fortalecei aqueles que estão com os pés, os joelhos vacilantes, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a prosperar, a tua igreja a crescer espiritualmente e fisicamente, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, derrama o teu favor sobre nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler? Vou ler na versão NVI. Isaías 40, verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: consolem o meu povo, diz o Senhor de vocês. Encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e junto todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Graças a Deus. Amados, a gente começa aqui: consolem o meu povo, diz o Senhor. Consolem o meu povo. Encorajem Jerusalém. Em outra versão vai dizer: fale ao coração de Jerusalém. E outra versão vai dizer mais ainda: falai benignamente a Jerusalém. Em outras palavras, o nosso Deus é Deus que zela pelo seu povo. Em outras palavras, é o nosso Deus que se preocupa com a situação física, emocional e espiritual do seu povo. Amados, olhando a grosso, o povo de Deus foi a nação mais perseguida de todas. A gente olha aí no contexto judaico, foi o povo mais perseguido. Olhando no contexto cristão, foi o povo mais perseguido. Mas é o povo que também mais venceu. Veja que no tempo dos juízes, havia um ciclo. As pessoas elas estavam em bonança, em fartura, em colheita. E depois elas começavam a esfriar na fé. E então a perseguição vinha. E elas se arrependiam, pediam a Deus, Deus mandava um juiz, Deus mandava um salvador, e então o povo voltava de novo à bonança,
depois fraquejava, depois pedia ao Senhor, o Senhor mandava socorro, e então passava por esse ciclo de vitórias e fracassos e derrotas. E então, eu queria até que você colocasse na tela, tem um versículo que se tornou, era um dito popular entre o povo, Juízes 21, verso 25. Por favor, Raquel. Juízes 21, 25. Esse era um ditado popular entre o povo de Deus. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Em outras palavras, era bagunça geral. E então, amados, no tempo dos profetas, dos reis, Israel já tinha um templo, Israel tinha um lugar de adoração, e a glória do Senhor operava naquele lugar. E Deus se manifestava àquele povo. Só que o povo também, da mesma forma, esfriou. O povo, da mesma forma, se perverteu. Seguiu a deuses que foram feitos pelas mãos dos homens. E então, passaram pela questão do cativeiro. Em Ezequiel 39, 23, vai dizer: e as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pelas suas espadas. Ezequiel também vai dizer lá no capítulo 10, verso 18: então a glória do Senhor se afastou da entrada do templo e parou sobre os querubins. Deus retirou a sua glória do meio do povo. A glória de Deus já não estava mais naquele templo. E então as pessoas estavam tão obcecadas que elas estavam adorando a lugares, a um templo, a igreja em si, digamos, estava se perdendo e deixando de dar glória ao Deus eterno. Elas estavam arrogantes, elas estavam entrando na questão do dinheiro, da corrupção. E no período neotestamentário, o que quer dizer neotestamentário? Novo Testamento, ou intertestamentário, entre os dois testamentos. Então, nesse período, houve os 400 anos de silêncio de Deus. Como assim? Deus parou de falar? Não, de certa forma não é isso. É que Deus, ele parou de se relacionar com o seu povo por meio de profetas, por meio da inspiração. Escreve isso, olha, Deus falou isso. Então Deus ficou em silêncio por 400 anos. E nesse período, Israel, primeiro ela foi cativa por Babilônia, Nabucodonosor, depois entra o rei da Pérsia, depois desse rei da Pérsia vem Alexandre o Grande, depois de Alexandre o Grande, a Judéia ela foi reinada por uma série de sucessores, culminando em Antíoco Epifânio, que fez muito mais do que apenas recusar a liberdade religiosa aos judeus. Então, ele aboliu a linha do sacerdócio e profanou o templo com animais impuros em um altar pagão. Então, vejam só, esse homem, ele pegou um porco, imolou o porco, matou o porco, e ele espargiu o sangue desse porco pelas paredes, pelo altar do templo de Deus. Então, para profanar mesmo o templo. E então, quando Jesus volta, aí esse templo já estava corrompido, né? E então já, ao invés de um sumo sacerdote, já haviam 2 sumos sacerdotes, um feito digamos, entre aspas, pela linhagem, e outro por causa de dinheiro, um político, né? E então é nesse tempo que João, ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E então essa é a introdução para entrar no ponto que eu quero, preparando o caminho para o Senhor. E nós lemos aqui, Isaías 40, verso 5, diz que uma voz ela clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor,
façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E João, ele é essa voz, que ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, ele prepara o caminho para o Senhor. João, ele abre o caminho para que Jesus passe. Ele prepara o terreno para que a verdade, ela entre no coração das pessoas e os transforme de dentro para fora. E assim como João, amados, o salmista, em Salmos 24, ele vai dizer assim, ó: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. O salmista, ele deixa isso bem claro: preparem, ó portas, abram-se, para que entre o Rei da Glória. Nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória, e Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer te acompanhar na tua caminhada. Então, nós devemos abrir caminho para que esse Rei, Ele venha passar. João Batista, ele foi esse grande precursor, ele abriu o caminho para que Jesus viesse passar. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é aqui onde se cumpre essa profecia de Isaías, onde diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E então, amados, o esperado das nações, ele veio. Jesus, ele veio para aquele povo daquela época. E então, assim como Deus, ele falou a princípio: consolai o meu povo, consolai. Abra o caminho para que o Rei da Glória possa entrar. E então esse Consolador, ele chegou, e ele começou a pregar. E veja o que diz Ageu, capítulo 2, versos 7 ao 9, ele diz assim, ó: farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, o amado das nossas almas, o esperado das nações, ele chegou, e ele trouxe renovo, ele trouxe salvação. E então, quando ele chega, ele vê aquele povo como ovelhas que não tem pastor. E então Jesus, ele fala que grandes são a multidão, grande é o povo, grande é esta colheita, mas poucos são os ceifeiros. E então ele nos dá esse exemplo de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. Nós somos portadores de boas novas. É o nosso papel levar a obra de Deus, levar o reino de Deus, levar as boas novas àqueles que estão em trevas, àqueles que não conhecem o Evangelho. Amados, tem muita gente que não conhece, tem muita gente que está com o coração sofrido, abatido, tem muita gente que está precisando de uma salvação, que está clamando pelo um renovo e ninguém aparece. Muitas vezes nós sabemos criticar, muitas vezes nós só sabemos apontar o dedo, mas nós não fazemos o que devemos ser feito. Não temos sido exemplos, não temos sido como foi João Batista, que estava lá no deserto pregando o Evangelho. Para quem? Para quem? No deserto. O lugar dele era lá no templo, ele era filho de sumo sacerdote. Ele era filho de sacerdote, ele tinha que estar ali entre o povo, mas ele estava lá no deserto. Mas ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava abrindo o caminho para o Machia passar, Jesus, o esperado das nações. E Jesus, ele deixa esse exemplo muito claro lá em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E então, amados, essa é a nossa função, esse é o nosso papel,
é levar as boas novas, é levar consolação àquele que está com o coração sofrido. Tem pessoas que elas querem empurrar o evangelho de goela abaixo, sem saber se o outro vai gostar ou não, sem saber como é que está o estado emocional daquela pessoa. Sabe, amados, nós precisamos cultivar a terra primeiro, para que a semente seja lançada. E Deus diz: consolai o meu povo, consolai, falai palavras ao coração de Israel, palavras de ânimo, palavras que não venham quebrar. Lembra daquela profecia acerca de Jesus, que diz assim: olha, ele não apagará o pavio que fumega, e ele não esmagará a cana rachada. O nosso papel não é destruir, o nosso papel é levar o evangelho na simplicidade como ele é, de amar e dizer: ei jovem, ei irmão, ei irmã, tem salvação, Jesus não se esqueceu de você, há um consolo da parte de Deus para a tua vida, há um renovo de Deus para a tua vida. E Deus, Ele nos dá essa certeza, e nós podemos ver isso claramente lá em Mateus 21, do verso 3 ao 4, quer dizer, Apocalipse 21, verso 3 a 4, onde Jesus claramente ele diz, ou seja, na verdade o apóstolo João ele diz: e ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque essas primeiras coisas já passaram. Amados, Deus, Ele tem sempre uma palavra de consolação ao seu povo. Jesus, Ele se ascendeu ao céu, Ele já não está mais em carne aqui conosco, mas Ele nos deixou um Consolador, aquele que vai confortar as nossas almas, naqueles momentos mais críticos da nossa vida. Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou, como diz o criador de batatas, que lançou a batata lá e saiu e deixou ela se virar. Se quiser produzir, que produza, se não tiver que produzir, azar o céu. Nosso Deus é diferente. Eis que estou contigo todos os dias e até a consumação dos séculos. Palavra do Senhor. Estarei com você todos os dias e até a consumação dos séculos. Eu não te desampararei. Aqueles que o meu Deus me dá, de maneira nenhuma os lançarei fora. Ele tem cuidado de você, igreja. Ele tem cuidado de nós. Segundo ponto, a consolação ela chegou. Console o meu povo, diz o Senhor de vocês, o Deus de vocês. Encoraje Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu. Ela já cumpriu. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente só toma cajadada. Tem momentos na nossa vida que é só perseguição, é só luta, é só aflição, é só calúnia. E Deus diz: ei, está vindo o tempo de bonança. Calma. Console o meu povo, consolai. Encoraje o meu povo. Prepara o coração do meu povo. A mensagem para Josué, que Deus mais falou: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Encoraje o povo de Deus. Não desanime o povo de Deus.
E você pode fazer isso não só com um tapinha nas costas, mas sendo exemplos para eles. Dizendo assim: olha, eu passei por aquela situação, você também é capaz. Deus tem o melhor para a tua vida. Essa situação que você está passando, vai vir refrigério na vida, na tua vida, vai vir alívio, vai vir um renovo de Deus. E isso me faz lembrar de Paulo e Silas, quando eles estavam pregando e ali eles foram açoitados com varas. Em Atos 16, verso 22 e 23, e a multidão investiu contra Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com segurança. E então ali acontece que Paulo e Silas, eles começam a louvar, eles começam a cantar, começam a salmodiar, começam-se a exultar na presença de Deus. Vejam, amados, muitas vezes a gente é afligido com uma simples: você não é ninguém, e a pessoa já fica deprimido, magoou. Muitas vezes a gente recebe um pisão no pé e a gente já fica irado. Esses irmãos, eles foram açoitados com varas, e eles estavam salmodiando. E então houve um terremoto naquele lugar, e as portas das prisões se abriram, e o carcereiro sacou da sua espada, sabendo que ia morrer, porque aquele que guarda a prisão, o carcereiro, que ele deixar os presos ser soltos, ele ia padecer, ele ia morrer, era vida por vida. E ele falou: estou acabado, vou me suicidar. E Paulo falou: não faça isso, estamos todos aqui. E então ele traz luz para aquele lugar e vê os homens lá. E ele fala: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e vocês serão salvos. E então, vejam, amados, que feridos podem curar feridos. Tem momentos na nossa vida que a gente só sabe chorar. Eu estava comentando ali com o Cris, olhando aqui para o Felipe Riente aqui em cima. Eu falei: olha, não é fácil. O homem acabou de ter a notícia de que perdeu um filho. E ele está lá louvando, exaltando o nome de Deus. Sabe, amados, feridos que curam feridos. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como homem, como mulher de Deus. Está sofrendo, louve ao Senhor. Está passando por privações, louve ao Senhor. Está passando por derrotas, louvem ao Senhor. É perseguição, louve ao Senhor. É perda, louve ao Senhor. Feridos que curam feridos. Eu ouvi falar de uma mulher, ela começou com um ponto de pregação. O nome dessa mulher, talvez vocês conheçam. Ela é mais conhecida no meio pentecostal. O nome dela é Maria José. Ela abriu uma igreja chamada Rancho dos Profetas. E dizem que ela começou com um pontinho de oração. E ela tinha um sonho de fazer daquilo uma casa, uma igreja, na verdade. E então, resumindo, Deus usou um homem, ela orou, Deus levantou um homem, e eu quero falar muito rápido, muito breve, esse testemunho.
E então esse homem, ele falou que ia pegar o dinheiro dessa causa que ele tinha para receber. Se ele ganhasse, ele ia doar parte para cumprir esse projeto dessa irmã. E então, resumindo, ele ganhou o dinheiro tal, e investiu ali. Hoje é aquela igreja, a igreja Rancho dos Profetas. Mas o que eu quero falar é que essa mulher, ela estava no leito de morte. E então, ela sabia que ia morrer. E ali naquele lugar, ela não deixou de pregar o evangelho para cada pessoa que estava lá. Ela pregou para enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas. Ela falou: olha, eu estou aqui, eu não sou uma pessoa iletrada, mas eu estou aqui por um motivo, porque você precisa conhecer o Senhor Jesus. Eu sei, eles falaram: não, Dona Maria, a gente vai fazer tudo para que a senhora saia dessa. Ela falou: não, eu não estou preocupada com isso, porque eu sei para onde eu vou, eu sei quem vai me receber. Mas e você, se você morrer hoje, para onde você vai? Quem vai te receber? E então essa mulher pregou para muita gente naquele lugar. E então enfermeiros entregaram sua vida a Jesus, médicos entregaram sua vida a Jesus. Houve relatos que anjos estiveram naquele lugar. Então, amados, aquela mulher, antes de morrer, ela chamou os seus filhos e ela falou: olha, é chegada a minha hora, Jesus está me chamando. E então, ela mesmo nos últimos momentos de vida, ela não deixou de pregar o evangelho. Sabe, tem gente, amados, que mesmo estando ferido, mesmo tendo os últimos momentos de vida, ela vai demonstrar aquilo que ela mais tem no seu íntimo, que é o Senhor Jesus. É o seu maior tesouro. Sabe, amados, conhecer a Cristo e não falar do amor dele, eu acho que é o pior pecado que existe. Sabe, a pior desfeita que existe é você conhecer esse amor e não levar esse amor adiante. Você é portador de boas novas. E note isso, eu já estou concluindo. Nações vão se levantar, opositores vão se levantar aos montes contra você. Muitos vão sofrer perseguições. Muitos vão ser caluniados, muitos vão ser até mortos, muitos pagarão um alto preço em nome do Evangelho, mas há uma palavra de renovo para a sua vida. Jesus diz lá em Apocalipse 22, verso 12 ao 13, ele diz assim: ó, eis que presto venho, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor Jesus, Ele tem coisas lindas, maravilhosas ao teu respeito. Continue firme, não desanime por nada. Está passando privações, está enfrentando o pior, continue firme no Senhor, não desmoreça, não entregue os pontos. E eu queria te motivar a fazer algo hoje. Eu queria que você levantasse do seu lugar. Levanta, por favor, levanta, irmão, e vá de encontro ao seu irmão e ora pela vida dele. Consola o coração desse irmão, ora pela vida dele. Eu me lembro da minha esposa, da Priscila, que chegou hoje muito tarde do seu trabalho, não pôde vir aqui hoje, mas ela falou que um dia o Espírito Santo de Deus incomodou ela. Ele incomodou ela a orar pela vida de alguém, a abraçar uma pessoa, e ela não atendeu isso.
E então depois, aquela pessoa, ela chegou e falou assim: olha, irmão, teve um dia que eu estava precisando apenas de um abraço. Tudo o que eu queria era um abraço. E então tem muita gente que está assim, amados, aos frangalhos, esperando apenas um abraço, esperando apenas uma palavra de consolo da parte de Deus. Então não deixe de fazer isso. Você que está em casa, comece a orar também. Pegue na mão do teu filho, da tua filha, pegue na mão do teu marido, esposo, pegue na mão da tua esposa, pegue na mão do teu irmão, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e comece a orar por ela. Comece a profetizar na vida dela, dizer o quanto o Senhor é bom, dizer o que Deus tem preparado na vida dela. Oh meu Deus, oh Pai bendito, Deus amado, vem sobre a tua igreja, Senhor, derrama sorte de bênção sobre a tua igreja, Senhor. O teu povo tem passado por situações difíceis, meu Deus, o teu povo tem enfrentado dias terríveis, meu Deus, mas o Senhor é aquele Deus que garante vitória. O Senhor é Deus que promove aquele que está caído, é aquele que levanta aquele que foi abatido. Oh Deus de renovo, oh Deus de transformação, vem sobre as nossas vidas e nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo. Faz um renovo no nosso meio, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, para que o teu Espírito Santo, ele nos revista, ele nos encha do teu amor, ele nos preencha, Senhor, por completo. Oh Deus, sem ti não somos nada, Senhor. Como disse Davi, Senhor, como disse o rei Davi: não retires de mim o teu Santo Espírito. Como disse o salmista, Senhor, a minha alegria está no Senhor. Oh Senhor, o Senhor é nossa riqueza, o Senhor é nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia e de aflição. Oh Deus, abençoa a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, meu Deus, te pedindo, Senhor, clamando a ti, ó Deus. Vem sobre as nossas vidas, ó Pai, vem sobre as nossas vidas, Senhor, conforta os nossos corações. Oh Deus, o inimigo tenta se levantar contra nós, ele tenta nos destruir, Senhor, mas nós sabemos que a vitória, ela está no Senhor. Nós não desejamos nada, Senhor, que está no mundo. Nós não desejamos nada, Senhor, contrário à tua vontade. O que nós queremos, ó Pai, é estar na tua presença, Senhor, é viver, Senhor, para a tua glória, exaltar o teu nome, meu Deus. Oh, faça-se presente, Espírito Santo, e nos encha do teu gozo, da tua paz, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te exaltamos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Te agradecemos, Senhor. Você é portador de boas novas. Não deixe de ser um abençoador. Pastor Rai, não deixe de levar o evangelho àquele que está necessitado. Há pessoas bem próximas de você que dependem apenas de um abraço, que dependem apenas de uma palavra de conforto, que dependem apenas de um ombro amigo. Seja exemplo. Tem pessoas que falam para mim, ser evangélico, como esse aí, Deus me livre. Não seja esse tipo de pessoa que traz vergonha ao evangelho de Cristo. Seja portador de boas novas, seja exemplo a ser seguido, que as pessoas possam olhar para você e desejem o Deus que está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pastor Rai.